Queridos, é muito cômodo você abrir um iPad, você pegar um texto e você abrir em 4, 5 versões, inclusive em hebraico ou em inglês. É muito prático, mas não é isso que Deus está vendo, não está vendo esses olhos. Nós temos que tomar cuidado, porque gradativamente, sem querer, não é por mal, nós vamos ficando sem contato com a Bíblia de papel. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Nós vamos perdendo isso aqui, amigo, de ó, vai perdendo. Quando você vê, aí eu falo assim, abra a sua Bíblia e diz, peraí, tá. E a gente vai perdendo nas referências e o contato, o manuseio. Eu sei que pode ser que um dia que a sociedade vá abolir o papel, ou as coisas, são problemas da sociedade. Enquanto esse dia não chegar, tome cuidado com essa transição, porque o dia que tu estiver sem bateria, tu está sem Bíblia também. Vocês estão ouvindo? O dia que tu estiver sem sinal, parceiro, já era. Tu não pode nem abrir a Bíblia. Tu não tem mais. Amém? Amém. Pegue a sua Bíblia, irmão. Nem que seja celular, aleluia. Pegue a sua Bíblia. Olhe para ela. Diga assim, Pai, essa palavra tem poder para transformar. Eu creio nela, eu sei que ela é verdadeira, eu sei que muitas pessoas leem e não são transformadas, mas eu sei também que todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor e com a sua palavra, nunca mais vão os ler. Por isso, nessa noite, fala comigo, mostra a importância que eu tenho para ti na palavra, que esse momento venha transformar a minha história, que nunca mais eu deixe manusear a tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, que a tua presença seja forte aqui. Hoje eu quero falar de coisas importantes, mas que você tenha toda a liberdade, como tem mesmo, de ir além, muito além do que as minhas palavras, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que você imagine assim, um homem medroso. Nós estamos prestando atenção aí. Imagina assim, um cara medroso. Consegue imaginar um homem medroso? Né? Consegue imaginar um homem medroso num tempo de terror geral? Sabe aquele negócio, uau! Estoura um estalinho ali, ele já pensa que é uma bomba. Ele está apavorado, ele tem medo de tudo. Ele tem medo de sair, ele tem medo de pegar ônibus, ele tem medo de ir de trem. Ele tem medo de viajar à noite de carro, ele tem medo de ir no banco ver a conta. Como é que está a conta? Você vai desenvolvendo alguns medos que não são bons. Apesar de, preste atenção, isso um dia Deus falou para mim, e é muito interessante. O medo trabalha com uma coisa chamada adrenalina. Nós já ouvimos falar. E a adrenalina não é para você dar um ataque de pelanca. Não, a adrenalina é que te impulsiona, ela movimenta todo o seu corpo para uma reação que talvez você não tivesse. Por isso que algumas vezes quando a pessoa vai ser assaltada, ela tem um ímpeto. Eu me lembro do pai do pastor Alto falou assim que um cara botou uma arma dele lá no Rio para assaltar o carro dele, e ele falou, sai em nome de Jesus. O cara saiu correndo, falou, sai em nome de Jesus. Ele teve um ímpeto, ele podia ter falado, moço, por favor, acabei de comprar o carro, estou pagando ainda, faltam 80 transações. Mas veja, filho, essas coisas, a adrenalina, ela precisa funcionar no reino do espírito e contra as esferas celestiais que são corrompidas para agir contra a palavra de Deus na sua vida. Então você tem que aprender a lidar com essas coisas que movem o nosso corpo, são verdadeiras, elas são legítimas também. Agora tu imagina um homem medroso num tempo de terror geral, um homem com a autoestima lá embaixo. Tu imagina um cara que você fala assim, pô, tá boa essa roupa, não, peguei emprestado. Você fala, pô, cara, gostei daquilo que você fez, não, mas pô, nem fui eu, peguei com a ajuda do... O cara não consegue receber elogio, uma autoestima baixa, tudo que você fala para ele, ele recebe com medo, com regulado, porque parece que não é digno de um elogio. Não sabe o que eu estou falando. Então, tu imagina um cara assim, pobre. Vou piorar.
Um cara assim de família pobre, você que veio de família pobre, como eu, né? Sabe, um cara medroso, com a autoestima baixa, de uma família pobre, vai valorizar. Ou pior, mais um pouquinho. E dentro da sua família, todo mundo acha que tu ainda é o mais miserável de todos, o mais pobre. Uau! O cara passou um pombo na cabeça dele. Então, querido, veja, tu imaginou alguém dessa forma, sem confiança nas suas ações? Porque uma pessoa que ela está vivendo debaixo desse céu, presta atenção, que hoje pode ser o dia da tua libertação. Uma pessoa que está vivendo debaixo desse céu, debaixo dessa falta de confiança, uma pessoa que está vivendo uma insegurança, que não sabe a hora que tem que ir e a hora que tem que esperar, e quando eu vou eu tenho medo, e quando eu espero eu também acho que eu fui covarde, então você nunca está feliz. Eu quero que você imagine isso, alguém sem confiança, mas responsável, entendeu? Com toda essa bagagem, com toda a sua vida quebrada, tantos acontecimentos equivocados, ruins, coisas que eram para decolar você, elas eram mesmo assim, você acorda cedo, vai trabalhar num lugar que talvez você não goste, fazendo uma coisa que talvez você não goste, talvez tem pessoas que não gostam de você, ganhando pouco. Por quê? Porque você é uma pessoa responsável, comprometida com aquilo que você está engajado. Se você é jovem, em pagar sua faculdade, se você já é adulto, em manter a sua vida, se você é casado, em sustentar a sua família, se você é idoso e ajuda a sua casa, você pega aquela sua aposentadoria e ajuda os seus filhos. Então, talvez existam muitas inseguranças e medos, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, mas uma coisa eu sei. Eu sou comprometido. Então, é um cara abalado, medroso, num tempo difícil, onde a autoestima dele é ruim, a família onde ele foi criado é pobre, mais pobre da cidade, e dentro da família dele ele é considerado o cara mais pobre ainda, alguém que não tem confiança, mas responsável. Você conhece pessoas assim? Alguém que parecia não ter dom algum. Nós estamos prestando atenção. Alguém que você olha para o cara e diz, esse cara não tem jeito. Esse cara não dá certo, ele é mal-humorado, ele é rebelde, ele é nervoso, ele é sem educação, sabe, ninguém aguenta ficar perto dele. Alguém que parece não ter nenhuma possibilidade, nenhum talento. Vamos falar em dons e talentos, né? Nós estamos entrando num tempo muito especial disso. Então pensa num cara que você olha para ele e fala, pô, você manda o cara fazer, bota essa tigela em cima da pia e quebra. Manda ele arrumar a cama, quando você olha, não puxou o lençol. Entendeu? Bota essas coisas no meu quarto, chega lá, está tudo bagunçado. Uma pessoa que não... Você fala, cara, esse cara é muito ruim. Sabe? Alguém que ninguém dá nada por ele. Alguém que as pessoas olham para ele e dizem, esse cara já era. Ok. Alguns já estão até imaginando com você, mas olha, até que um dia, se você está vivendo algumas coisas assim, olhe para frente e continue sorrindo. Alô? Ninguém vai notar que é você. Olhe para frente. Até que um dia, alguém viu um valor nele e escolheu investir na sua vida. Até que um dia, esse cara que ninguém acreditava que dava para nada, alguém olhou e falou, homem valoroso. Fala, guerreiro. Guerreiro, você não me conhece, eu sou gigueirão, eu sou medroso, eu sou o mais pobre da minha família, que é a mais pobre da cidade. Mas eu estou aqui responsavelmente, porque eu tenho compromisso com a minha casa, escondido porque o inimigo está vindo roubar a minha colheita. Eu arranjei um cantinho e peguei um pouquinho do trigo para malhar aqui, para ter alguma coisa para comer. Eu estou aqui fazendo algo com muito medo, muito apavoroso, responsável. Alguém olha para ele e diz assim, e aí, guerreiro valoroso? Só pode estar debochando de mim.
Mas como eu sou medroso, eu nem isso vou falar. Ah, Senhor, você não me conhece. Valoroso, meu. Querido, Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer te trazer esperança numa terra que não tem esperança. Deus quer trazer você para prosperar os seus caminhos numa terra como a nossa em Miguel Pereira, que as pessoas só vivem para dizer que é um lugar que não tem nada, que não dá para nada, que nada pode acontecer, e de que aqui você não vai ser nada, e que se você quer ser alguma coisa, você tem que ir embora daqui. Eu quero que nessa noite você pense sobre isso, porque nessa noite, talvez você se identifique com algumas características de Gideão. Ou não, talvez você seja até o oposto, você seja o cara que nasceu rico, foi bem preparado, passou por uma faculdade boa, teve grandes empresas ou grandes empregos, teve carro quando era adolescente, jovem, onde ninguém tinha nem bicicleta. Talvez você seja isso, um cara que sempre comia presunto. Eu fui descobrir a diferença de manteiga e margarina quase com 30 anos. Para mim era a mesma coisa. Minha mãe falava, é a mesma coisa. Nós estão entendendo o que eu estou falando? Alguns não estão entendendo, porque você vai no mercado hoje, meu irmão, tem comida de todo tipo. Não é a mesma coisa como era no passado, que só tinha creme crack e salgadinho piraquê em quilo. E quem tinha grana comprava biscoito recheado de morango, era horrível, mas era diferente. Não tinha nem de chocolate. Se nego inventasse o biscoito pica-pau que vende no trem 5 a R$1, o cara fica bilionário naquela época. Aquele biscoito de leite, ruim, mas compra quando está com fome, 5 pacotes a R$1, não sei como é que ou preço igual. Só pode ser roubado. Mas nós viemos, querido, de uma época assim, onde talvez você, eu, por exemplo, morei na Zona Sul a vida inteira, em Botafogo, perto da praia, né? Embora todo mundo diga que Botafogo não é Zona Sul, tinha que ser logo no bairro namorado, né? Flamengo, então, coitados, não de lá, né? Enfim, talvez você seja o oposto do Gideão. Você era o cara que ele dizia, esse cara vai dar para ser tudo. Esse cara vai arrebentar, ele vai ser uau, precioso. Tudo que ele faz bem, ele é caprichoso, ele é jeitoso. Nós estamos prestando atenção. Então, talvez você seja uma identificação contraditória à história de Gideão. Até que um dia, você que foi gerado para ser sucesso, de repente, bum, uma coisa aconteceu na sua história. O seu pai morreu, a sua mãe morreu, ou sua herança foi roubada, o seu pai quebrou, ou o seu emprego acabou. Coisas aconteceram. Poxa, a gente conhece tanta gente que passou por isso. Tinha tudo para dar certo e se tornou uma pessoa uau. Então veja bem, querido, seja o que for, do jeito que você estiver, que nessa noite Deus fale com você. Eu quero tratar aqui, e o tema vai ser mais ou menos esse, eu quero tratar do jeito que Deus olha você. Presta atenção. Eu quero que você entenda que Deus, apesar das suas histórias bem ou mal sucedidas, que aos olhos de Deus não significam muita diferença, porque uma vida bem sucedida sem Deus, ela é fadada a um fracasso aos olhos de Deus. E talvez aos olhos dos homens, alguém que não tem absolutamente nada, está vivendo o seu momento de ascensão, porque ele encontrou Deus. Porque ele encontrou alguém que vai lhe dar muito mais do que coisas, ou posições, ou situações, ou casamentos, ou namoro. Tem gente que coloca no namoro, ou no namorado, na namorada, a salvação da sua alma. Aí às vezes entra num relacionamento abrindo mão de uma série de situações que ela não quer expor, porque ela quer segurar aquela situação, chega lá na frente e não aguenta, porque você é você. A gente não transforma situações se não for encarando nos olhos, assim, isso, eu sou assim, não sou bem nisso, mas eu quero mudar, me ajuda, não é fingindo. Nós estamos prestando atenção. Eu detesto a abobrinha. Aí vai para o namorado, primeiro dia você
Você vai jantar e fala, vou te levar no lugar para você comer uma abobrinha. Ela fala, adoro. Daqui a 2 anos, está namorando, vai inovar, fala, vou comprar ali umas coisas, vou trazer abobrinha, pô. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que tomar esses cuidados, porque Deus não quer levantar a gente camuflado, vivendo atrás da cruz, escondido das realidades que às vezes são bonitas e às vezes são feias a nosso respeito. Às vezes nós vivemos coisas muito feias. Tem pessoas que, para chegar onde chegaram, elas fizeram coisas muito feias. E hoje elas encontraram com Jesus, elas olham para aquilo e elas não sabem como se comportar, porque foram coisas muito feias. E o que eu tenho aprendido com Deus é que não importa o quanto você é bonito ou feio, importa o quanto você está entendendo que Deus está sabendo quem você é. E aquilo que Ele pode fazer na sua vida, Ele não depende de você ter um histórico maravilhoso, Ele depende de você ter um coração tratável, alguém honesto, sincero, capaz de querer descobrir o que eu posso me tornar aos olhos de Deus. Nós estamos prestando atenção. Então eu quero falar isso aqui hoje. O tema é o homem que Deus quer usar. Isso vale para as mulheres também, ok? Porque na Bíblia a mulher é sempre um ser de segunda categoria. Eu não sei porquê, gente, eu estou brincando. Foi isso, foi lá em Gênesis, foi lá no paraíso. Então, o homem e a mulher que Deus quer usar. Venha, amados. Quantas estão felizes agora? Amém. Isso, irmãos, se alegre. Deus quer usar a gente, Deus quer usar você. Agora, para começar isso, por isso eu não vou nem falar sobre Gideão, isso foi só uma analogia. Eu quero usar o tabernáculo. Eu quero que você olhe para o tabernáculo e você descubra junto comigo algumas coisas importantes sobre o tabernáculo. Primeiro, você descobrir como é que Deus pode usar a sua vida, baseado naquilo que Ele fez no tabernáculo. Você pode imaginar um povo, Israel, de escravo, se tornar testemunha ocular da existência de Deus, dos grandes milagres que Deus fez, de coisas lindas, de milagres mesmo, de cuidado dos seus filhos, de entrar e arrancar das mãos de Faraó, de uma forma natural, e não como uma intervenção angelical, anjos descendo, fazendo uma barreira, passem agora, não, ele foi fazendo, usando a própria natureza, usando a própria revelação que ele ia dando ao filho, ele entendia, não entendia, andava, às vezes vacilava. Então, veja, é um Israel que de escravos do Egito se torna testemunha ocular da existência de Deus, mas dentro de um deserto hostil, um lugar sem nenhuma beleza, ou nenhuma condição de realizar nada, não tinha nada naquele lugar onde eles passavam, não tinha lugar, não tinha capacidade de fazer obras bem feitas. Nós estamos ouvindo. Então, do nada, Deus chama esse Israel, que vem de uma história abalada nas suas emoções, no seu trato pessoal, na sua construção cultural. Eles vêm de um desgaste de 400 anos de exílio, de escravidão. É família sobre família sendo escrava, o avô, o pai, o tio, todos eram pessoas carentes. Então, veja, aí Deus pega e chama o povo a construir um caminho para o Pai, que se chama tabernáculo. Presta atenção aqui, querido. O tabernáculo é exatamente o caminho que Deus escolheu para fazer num deserto, num lugar onde não tinha nada, só cobras, escorpiões, e seca, e vento forte, calor de dia e frio de noite. Aí Deus pega e fala, vamos construir um tabernáculo, um lugar de adoração. Ah, para, pô, isso aí é muita soberba de Deus, né? Não, queridos, porque na verdade o lugar de adoração, que a gente pensa que é oba-oba, no fundo, é um lugar de aproximação do coração do homem com o coração de Deus. É o retorno para o Gênesis, numa terra corrompida, num povo que estava abalado nas suas emoções e convicções e que não sabia como sair desse ciclo vicioso. Como pode ser a igreja moderna, como pode ser você dentro da sua casa, como pode ser você no seu casamento, como pode ser você como profissional. Eu estudei 6 anos para me formar, eu agora não quero fazer isso. Há um conflito entre você. Então, para todas essas coisas,
Deus chama Israel e fala: vocês vão construir um caminho para mim. Como vai ficar difícil eu falar para gerações e gerações, vocês construam o tabernáculo. E o tabernáculo é isso, irmãos. O tabernáculo, ele inclui aquilo que a gente poderia falar no culto normal hoje. Oferta, eles ofertavam animais, a gente oferta as nossas finanças, oferta os animais, significa, eu não vou só ter uma adoração hipotética, eu vou ter uma manifestação de alguma coisa que me custe algo. Estou só prestando atenção. Quem oferta ao Senhor, quem é dizimista, sabe exatamente o que eu estou falando. Às vezes você tirar de alguma coisa que você não tem certeza se você vai ter para tudo, mas pela fé você faz isso. Está entendendo, irmão? E naquela época não era diferente. As pessoas tinham que colocar ovelhas e camelos e bois, que era a moeda vigente, era daquilo que eles sobreviviam. E Deus estava falando: vocês vão entrar através de mim, através de sacrifício. Todos estão prestando atenção aqui. Então o tabernáculo começava aqui, um lugar externo, que eles chamavam de átrio, onde as pessoas traziam as suas ofertas e os sacerdotes colocavam elas sobre o fogo. Depois de fazer isso, esse sacerdote, porque ele havia, vamos dizer, dando uma sequência de entendimento, nesse sacrifício, para entrar na presença de Deus, ele tinha que purificar as suas mãos. Então ele lavava as suas mãos na bacia de bronze. Veja, uma vez só por ano, o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. Nós estamos prestando atenção? Amém. Somente uma vez por ano. Então ele fazia isso, e quando ele lavava as suas mãos, ou para fazer o tratamento, né, das velas que vocês estão vendo ali, trocar o azeite, trocar o pão a cada semana, então ele lavava as suas mãos. E quando ele lavava as mãos na bacia de bronze, ele contemplava a sua imagem. Vai prestando atenção aí, tá certo? Então ele vai contemplando a sua imagem. Ele olha ali, é como se ele estivesse olhando: será que estou ok para entrar lá dentro? Vai vendo a imagem que o tabernáculo está sendo construído num deserto. Não tem nada a ver com você, mas hoje ele fala através de você. Que você quer entrar na presença de Deus, seja você o sacrifício e purifique as suas mãos. Jesus falou sobre isso: eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro falou: que você vai lavar meus pés? Eu que tenho que lavar os seus. Ele falou: você não está entendendo nada, mais tarde você vai entender. Eu lavo de vocês para vocês lavarem dos outros. Aí ele falou: opa, então, se eu não vou ter parte contigo, que Jesus fala isso para ele: se eu não lavar o teu pé, não vai ter parte comigo. Aí o Pedro já quer exagerar, já quer tomar um banho completo. Ele falou: não é isso, eu vou lavar os seus pés. No tabernáculo ele lavava as mãos. Com Jesus ele fala lavar os pés. Por quê? Porque são as águas que tocam a terra, tá certo? Pés e mãos. Eu toco coisas, eu ando por lugares, eu pego coisas, eu aponto, eu determino, eu trago para mim. Eu entro e saio de lugares. Pés e mãos. Isso tudo é o átrio. O povo só podia chegar até ao redor do átrio. Aqui já começava o trabalho sacerdotal. Não era essa a vontade de Deus. Deus estava apenas apontando um caminho para um povo completamente desprovido de uma exatidão de emoções, de uma história de escravidão, de autoestima baixa, de pobreza, de dificuldades. Ele está mostrando um caminho. E se ele falasse todo mundo para entrar, ia ser uma confusão, né? Ia passar e pegar o pão, ia ser muito difícil. Então, ele mostra um caminho. Quem vai fazer isso é alguém que se consagre. Preste atenção. Aí ele vai ensinando o caminho para ele. Depois que você faz o sacrifício e se purifica, você entra no santo lugar. No santo lugar você tem o pão. O pão significa a palavra. Amém, queridos? O pão é o teu alimento, é o alimento deles. Junto com o pão vinha um incenso que rolava aqui. Não, rapaz, está errado aqui. Não estamos errados. Tá bom, não tem problema não, vai estar certo. Nós estamos no Novo Testamento, está bacana. Então, querido, aqui tinha o pão. O pão significava a palavra. O pão significa o teu alimento, o que te alimenta, o que te sustenta, o que te levanta.
O que te nutre, você precisa da palavra. Não dá para ser uma vez por semana. Quantos comem todo dia, pelo menos 2 vezes? Amém. Deus está dizendo, você não pode viver sem a palavra. Sem o pão, viver sem a palavra. Então a palavra ficava no lugar mais reservado. Depois de haver um sacrifício e uma purificação, você está pronto para receber a palavra para viver, para botar para dentro. Quantos estão prestando atenção? Do lado de cá tinha um candelabro. No candelabro tinham 7 velas que significavam a luz para o caminho, que também significa Jesus, a luz do mundo, que também significa o Espírito Santo que nos ilumina o caminho para o Pai. Amém. Então até aqui nós já chegamos. Sacrifício, purificação, tem o alimento. Eu botei aqui a ceia, hoje vai ser aqui, porque você vai entender já já. E aqui o candelabro, Jesus agora me ilumina. Aí eu vou entrar, antes de entrar, ele fala, você não pode entrar para ouvir a minha voz, se você tiver com a cabeça toda cheia. Aqui ficava o altar de incenso, nós estamos ouvindo. Altar de incenso significava as orações dos santos. Aqui o aroma era suave, lá era aroma de carne queimada, a sua carnalidade fica lá fora. Aqui é o aroma suave que sobe ao Senhor. Subia aquele incenso gostoso. Sabe o que é isso, irmão? São as nossas orações numa vida com Deus já. Nós estamos entendendo? Então, feito isso, colocando para fora, e aí você vai vendo a sua vida pessoal, né? De você se aproximar de Deus e falar com Ele e descarregar nele, sabe? Para depois você entrar no Santo dos Santos, que é onde estava a Arca da Aliança. Nós estamos ouvindo? Aqui ficava uma arca onde tinha as tábuas, a vara de Arão que floresceu e os pães da preposição aqui dentro. E isso aqui significava os querubins que não olhavam diretamente para Deus, são seres produzidos para estar na presença de Deus. Com 2 asas eles fechavam os olhos, com 2 asas eles protegiam os seus pés e com 2 eles voavam na presença do Senhor. Em volta dele, Santo, Santo é o Senhor. Aqui ficava a Arca da Aliança. Veja bem, nós não podemos encaixar Deus dentro de uma caixinha, mas significava que Deus se materializava, ele se apresentava nesse lugar. Aqui era o lugar onde você não pedia mais nada, pedia aqui. Oração, que ele tem que ter sequência. Tem uma hora que tu pede, tem uma hora que tu tem que calar a boca e ficar ouvindo Deus falar. Eu lembro até outro dia, o irmão pegou aqui e falou assim, tem dias que a gente vai orar, o pai não fala nada, não tem nada para dizer, não tem nada para dizer. Eu só talvez possa sair um gemido. Deus, veja, amigo, eu quero que você entenda isso. Esse é o povo que foi chamado no deserto para construir um negócio extraordinário. Eu só posso comparar o tabernáculo na riqueza de detalhes. Então você pode dizer que o World Trade Center, ou então, sei lá, os grandes shoppings, os grandes conglomerados, empresas, prédios extraordinários em Manhattan. Você pode falar o que você quiser, mas eu quero te dizer, eu comparo o tabernáculo ao corpo humano. É muito interessante. Leia Êxodo 35, leia Êxodo 36, leia a história da construção do tabernáculo, nesses elementos que foram criados, tudo com uma perfeição de detalhes, uma coisa assim que transcende até o nosso entendimento. Veja, se ele pedisse para fazer isso numa grande empresa estruturada hoje, seria difícil, mas Deus pegou um povo pobre de uma nação arrebentada, de um povo escravo, tira eles de mão com mão forte e poderosa, e quando chega no deserto, manda eles construir um monumento de excelência. E alguns poderiam dizer até de um rigor de esbanjamento, que não faz sentido. Não faz muito sentido para o nosso entendimento. Não é porque Deus é vaidoso, não. É porque Deus está mostrando que não importa a lixeira em que a gente possa viver em algumas fases da nossa vida, se nós escolhermos mudar o rumo da nossa história e entrarmos pelo novo e vivo caminho, uma excelência de vida, e
você vai ter o carro do ano, que você vai ter o melhor emprego, que é melhor esposa, que seus filhos não vão dar problema. Eu vou te dizer, você vai ter um Deus do seu lado, que para cada situação que você viver, Ele tem uma direção. Mas só ouvir. Veja, deserto hostil, sem beleza, sem condição de realizar nada, Deus chama para construir um caminho para ele. O tabernáculo. E a Bíblia diz, sombra do que viria. Que coisa doida. Na verdade, Deus manda construir e diz, vocês estão fazendo, é incrível, 1000 detalhes, mas isso ainda é uma sombra, é uma ideia de uma coisa muito maior que eu vou fazer com vocês. Preste atenção. Por isso eu comparo ao corpo humano, você vai entender. Êxodo 35, vai lá, por favor. Vamos ler um pouco a Bíblia, amém, amados? Nós estamos prontos para ler a palavra do Senhor? No celular? Êxodo 35, eu vou ler bastante, que eu quero que você pegue. Às vezes a gente pensa que a genealogia, e eu mostrei isso na quinta-feira, a importância que teve isso através de Raabe, né? Veja bem, veja os detalhes. Então, fez Moisés ajuntar, Êxodo 35, fez então Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse para eles, estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia será para vocês um dia santo, sábado do repouso ao Senhor. E todo aquele que fizer obra neste dia morrerá. Ela será pesada. Não acendereis fogo nem dentro das nossas moradas no sábado. Então falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou a vocês, dizendo, tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntário, disposto, e trará uma oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. E eu gostei, quero pontuar aqui, né? Voluntariamente, cujo coração está disposto, para aqueles que pensam que é uma obrigação ofertar na casa de Deus. Deus está falando, eu vou lhe dar uma chance de fazer prova de mim. É bênção, agora não é uma obrigação, eu já cortei isso aqui há muito tempo. Tá? Então ele diz aqui no versículo 6, como também tragam pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas vermelhas, peles de texugo, madeira de cetim, azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção, para o candelabro, para o incensário aromático, pedras sardônicas e pedras de engaste, para o éfode, que é no peitoral do sacerdote. Todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, as suas barras, olha só, irmão, vai pegando, as suas colunas, as suas bases, a arca, os seus varais, a arca que está lá na frente, né? O propiciatório, o véu da coberta, a mesa e os seus varais, todos os utensílios, os pães da preposição, castição, luminária, seus utensílios, lâmpadas, azeite para a luminária, altar de incenso, os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático, a coberta da porta, e a entrada da porta da entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre que terá os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, a sua base, a cortina do pátio, as suas colunas, as suas bases, a sua coberta, a coberta da porta do pátio. 18. As estacas do tabernáculo, as estacas do pátio, as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, prepare-se as suas vestes, veste seus filhos para ministrar no sacerdócio. Presta atenção, é um detalhe. Pode percebendo que quando eu expliquei para você, eu expliquei para você de fora para dentro. Pode perceber isso? Mas quando Deus explica para Moisés, ele explica de dentro para fora. Por quê? Porque ele está lá dentro. Nós estamos aqui fora. A gente tem que construir de fora para dentro, mas ele ensinou de dentro para fora. Nós estamos entendendo isso?
Eu vou te dizer um negócio agora, que tem nada a ver com a palavra que eu ia ministrar. Quando Jesus veio na terra, eu posso imaginar os três conversando. Deus, Jesus e o Espírito Santo batendo papo e falando: como é que eu vou fazer isso? Me expliquem como eu vou fazer isso. Porque eu vou chegar lá como homem, eu vou ter que aprender tudo, eu vou ter que ler na palavra e vou ter que descobrir que esse é o caminho para o Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Me ensina, me ajuda. Como é que eu vou fazer isso? Ele teve que pagar um preço muito difícil, irmão, porque ele veio como homem. Então, eu vou te dizer o que eu imagino Jesus ter feito. Jesus falou assim: pode deixar que eu vou então. E aí ele deve ter gasto um tempo ali e falando: caraca, eu preciso me lembrar disso, eu preciso que isso arda no meu coração. Quando eu chegar na terra, vou tiver 10, 12 anos, começar a aprender a palavra e eu ler sobre o Santo e Santo, isso tem que ferver no meu coração. Então ele vai se despedindo disso. A arca, depois ele sai para ir para fora, para vir encontrar conosco e passa pelo o altar do incenso. Ele fala: eu preciso me lembrar disso, desse clima, dessa atmosfera, eu preciso me lembrar como é isso aqui, porque esse é o caminho que eu vou fazer de volta para o Pai. Então ele está saindo, aí ele olha o pão e fala: o pão é a palavra, eu sou a palavra, eu sou o pão, eu sou o verbo. Uau! Aí ele olha o candelabro e ele fala: essa é a luz que vai me levar para o Pai, eu não posso esquecer disso, e essa luz só vai acontecer se eu me alimentar do pão e andar no caminho dele. Então, e aí finalmente ele nasce debaixo da santificação de Maria, que não teve relacionamento com José, e do sacrifício de ser Deus se tornar homem. Então ele entra na terra. Eu quero que você entenda isso. Deus ensina o caminho para Moisés de dentro para fora. E Moisés constrói o tabernáculo de fora para dentro. Eu e você não somos Deus. Nós temos que construir a nossa vida de fora para dentro. Nós estamos prestando atenção. Glória a Deus. Foi de graça. Então, versículo 20, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração se moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram ofertas alçadas ao Senhor para toda a obra da tenda, da congregação, para todo o serviço, para as vestes santas. E assim eles vieram, homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todo vaso de ouro, todo homem que oferecia ofertas de ouro ao Senhor, todo homem que se achou com pano azul, púrpura, camesim, linho fino, pelos de cabra. Versículo 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, né? Aquilo que homens trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Mas que negócio é esse? Os caras eram pobres, vieram de 400 anos de exílio. Da onde eles tiraram esse negócio? Ouro, prata, bracelete, vinho, azeite, pano. Vai lá atrás ver o Êxodo. Deus vem trabalhando com as manifestações de milagres, coisas difíceis, pragas. O coração estava endurecido. A última praga foi a praga que saiu da boca do próprio faraó, e ele declara que os primogênitos morreriam. Quem morreram foram os primogênitos dele. E aí a coisa ficou tão ruim que os israelitas não aguentavam mais aqueles piolhos, sapo, falta d'água. Eles queriam se livrar dos hebreus. E aí a Bíblia diz que Deus manda os hebreus passarem em toda a nação, pegando as ofertas que eles dariam em suas mãos. Veja, irmãos, quantos anos de escravidão? 400 anos sem pagar salário e INPS. Férias, 13º, não tinha nada. 400 anos, irmão. Sabe o que aconteceu? Num só dia. Diga comigo, num só dia. Eles receberam todos os atrasados deles. A Bíblia diz que eles saíram com toda a riqueza do Egito, em ouro, prata, panos, animais, tudo que você possa imaginar. Eles saíram
Na verdade, a honra foi de Deus e pagou e fez com que eles pagassem aquilo que deviam ter pago normalmente. Eu quero que você olhe para isso, uma parte aqui, e pense na sua vida. Talvez você está vivendo uma roubada. Tudo que acontece na sua vida é roubada, é roubado, é destruído, é arrancado, é injustamente tirado. Muitas dessas coisas podem ser porque você plantou sementes ruins, sejam elas com atitudes ruins, sejam elas com a maneira com que você recebeu atitudes ruins dos outros, seja por justiça ou injustiça, legítima ou ilegitimamente, seja o que for. Talvez você está vivendo isso. Eu quero te dizer, a maneira certa de você ser recompensado por Deus é entrando pelo tabernáculo. Não é reclamando da sua vida. Todos nós precisamos dessa palavra, irmãos. Amanhã eu vou conversar com o prefeito em cima disso. Eu falo, meu irmão, vem aqui para orar por você, porque você está cheio de uma montoeira de maldição, de palavras de pessoas. Eu mesmo falei muitas coisas. Mas Deus está me corrigindo. Sabe por quê, irmão? Não é porque ele mereça ou porque ele é bom. Sabe por quê, irmão? Porque ele governa a cidade onde nós vivemos. E a cidade pertence a nós. Então é uma burrice a gente ficar metendo o pau em alguém. Não importa se não é o candidato que você elegeu. Isso é burrice espiritual. Veja bem, irmão. Em um dia só, toda a fortuna acumulada que deveria ser dada a ele, lhe foi dada. Deus restaurou num dia só. Eu quero te dizer, nessa noite, eu não estou falando que Deus não faz isso com você. Eu estou te dizendo, Deus pode fazer isso com você. Amém. Deus pode restaurar a sua vida. Como é que eu posso fazer? Eu vou lá então arrancar o que é meu? Não. Eu vou mudar a minha maneira de adorar. Adorar o quê? Adorar a vida que Deus me deu, viver na vida que Deus me deu, compreender o que Deus faz por mim, o que pode fazer por mim. Eu vou entrar sempre no novo e vivo caminho, que é o que Jesus representa. Já nós vamos entrar. Amém, queridos? Então, veja, tudo isso aqui é sombra, são coisas incríveis, são pedras incríveis, são panos maravilhosos, são ofertas extraordinárias, é ouro, metal mais precioso, é prata. Agora, no versículo 30, depois disso, Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor te tem chamado por nome de Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Veja bem, ele não era sábio. Nós estamos prestando atenção. Ele está dizendo que o Espírito de Deus o encheu de sabedoria por um propósito. Presta atenção. Né? Entendimento e ciência com todo artifício. O cara era safo, né? Para inventar invenções, trabalhar em ouro, prata, cobre, artifício de pedras, engastes e artifícios de madeira, trabalhar em toda obra esmerada. O cara era habilidoso, caprichoso, né? Versículo 34, também ele tem disposto o coração para ensinar a outros. Olha para cá, veja bem, às vezes você é um cara sábio, mas você usa a sabedoria e a capacidade que Deus te deu somente para o seu umbigo. Deus deu isso para esse homem aqui, para ele ser, mas para ele ensinar outras pessoas. Quantos estão prestando atenção? Deus tem falando forte no meu coração. É isso que Ele quer da sua igreja. Ele não quer da sua igreja que você venha aqui como alguém que não entende nada de Deus, que não quer saber nada, não quer responsabilidade de Deus e fica só recebendo de mim. Deus quer usar você. Ele vai te incapacitar através de mim, de outras pessoas, de livros, de congressos, o que seja. Mas Deus vai fazer isso por um propósito, que além de você ser um cara capacitado por Ele, você possa ensinar outras pessoas. É isso que Deus quer. E você sabe o que é isso que eu estou fazendo? Eu estou entrando dentro do caminho. Eu estou entrando e vendo o que é que o Senhor quer fazer comigo. Como é que faz isso, Deus? Ele continua dizendo, também, versículo 34, também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, e ele e a Aholiabe, filho de Aizanate, da tribo de Dan, né? Enchemos de sabedoria de coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, a do bordador, em pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Legal essa palavra, inventando invenções. Eu acho super interessante, não sei por quê. Eu gosto. Capítulo 16. Assim então trabalharam
Bezalel, Aholiabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Nós estamos prestando atenção. Então, isso aqui, queridos, é uma sombra. Deus, depois, hoje, para mim e para você, 2000 anos depois de Cristo, Ele nos chama a uma obra incomparavelmente, a uma experiência incomparável. Agora, não mais a sombra, não mais a sombra. Agora, Ele nos chama para sermos o tabernáculo vivo. Alô? Amém. Nós estamos prestando atenção? Amém. Mas você não está gostando? Eu vou repetir para ver se você se alegra. Ah, eu estou alegre porque sim, eu vou ganhar mais R$100 no meu salário. Deus está dizendo que essa sombra que levou uma nação a se tornar chamada dele, que foi muito legal, agora ele fala, isso era sombra, porque o que realmente eu queria fazer é você ser isso aqui. Amém. Tá bom, não, mas tá bom. Ou seja, o tabernáculo vivo, valeu! Entrar em sua presença, conhecer Deus. Eles vir na igreja é muito chato, me perdoa, honestamente falando, é chato. Eu vir na igreja e conhecer Deus é ótimo. Vou mudar até aí. Eu sou pastor há 18 anos, eu tenho já quase 30 anos de crente. Eu posso dizer para você, é muito chato. Agora, se você estiver focado em Deus, fogo nos olhos, irmão. Quantos anos eu vivi na minha vida sem fogo nos olhos? Deus está me dando fogo nos olhos, meu. Eu estou empolgado, eu estou animado, eu estou querendo. Meu time está sendo rebaixado, eu estou feliz. Amém. Alex está aprendendo. Então, o que é que Deus quer com isso, com essa sombra que era no Velho Testamento? Ele está dizendo para você, agora vai haver uma coisa sobrenatural em vocês. Há 2000 anos atrás já é. Mas a gente vai perdendo com o tempo. Essa chama às vezes apaga, abaixa. Deus está falando agora, você é o tabernáculo vivo para entrar na minha presença, me conhecer. Então, para então você comunicar a todos acerca dele. Então agora já não é apenas o artesão que faz a obra, mas é o artesão que trabalha no caráter, ou então nas emoções das pessoas, tocando vida, dando direções, ajustando o coração, ajudando, reconciliando, dando visão para os jovens, sabe, inspirando uma nova geração, fazendo os concertos, mantendo firme a sua relação matrimonial, honrando seus pais. Agora já não é um tabernáculo físico extraordinário. Agora, por isso que eu falei, eu só comparo o tabernáculo com o corpo humano. Só isso. Por quê? Porque ele diz, agora você é o meu tabernáculo. Aí como é que nós somos? Fala a verdade, irmão. A coisa menos fantástica aqui é minha aliança de ouro e prata com 28 anos de casamento. Porque nós somos, queridos, fantásticos. Outro dia eu fui fazer assim uma unhazinha. Meu irmão, ele veio até aqui assim mais ou menos. Ele fez assim, ó. Meu irmão, eu fiquei assim quase uma semana assim. Não podia fazer nada. O corpo humano é extraordinário. Não tem sentido. O pastor outro dia teve a revelação que a sobrancelha, os carecas aqui, ó. Ela faz como um telhadinho aqui, escorre para o lado. Aí quando você fica velho, tá careca, não tem sobrancelha, aí sua menos. Que lindo. Que coisa fantástica é o corpo humano. Que coisa fantástica é o corpo humano quando ele percebe que ele é o tabernáculo de Deus. Quando ele percebe que Deus está habitando dentro dele, ele posso vir aqui num dia, quando meu time está perdendo tudo, e ainda chegar aqui feliz da vida e falar para vocês uma esperança que às vezes é por aí. Então, querido, talvez você olhe para isso e ouça uma pregação dessa e pense, eu jamais eu vou poder dizer a alguém sobre Deus como o pastor Pedro. Eu repreendo em nome de Jesus isso.
Esse pensamento é um pensamento estúpido da igreja moderna. Deus não me chamou para ser melhor que você. Deus me chamou para transmitir para você alguma coisa que você pode fazer sim para os outros. Você é capaz. Quando você diz eu não sou capaz, presta atenção. Aí você entende por que eu comecei com Gideão. Jesus falou, ele não falou assim, não, agora vocês vão ver o Novo Testamento, então vai ser tudo maravilhoso. Então ele está falando, sem mim, vocês não podem fazer nada. É o galho da videira. Vai bombar. Bomba e começa. Eu ganhei um emprego, eu tenho assim, acordado cedo, ele está dando para eu vir nas quinta-feiras. Preste atenção, a bênção de Deus não acrescenta dores, e a maior dor que possa existir no coração de um homem é se afastar do Senhor. A bênção de Deus não acrescenta dores. Preste atenção, amigo. Então, veja, Deus capacita aqueles que chamam. E é por isso que ele fala assim, então chamou Chiquinho e derramou sobre ele sabedoria para executar um serviço que eu preciso. O Chiquinho ficou soberbo, ele pegou o Chiquinho e jogou para escanteio, chamou um Manelzinho, que agora vai ser usado por Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ele não chama meio capacitado. Por quê? Porque se acontecesse isso, você ia dizer, não, eu já condicionei, eu me preparei muito, né, para isso. Preparei mesmo. Na verdade, assim, humildemente falando, eu estudei nas melhores escolas e os melhores livros. Vocês precisam. Não é assim que Deus é. Deus pega uma coisa e olha o que eu estou dizendo. Talvez você é o oposto a Gideão, mas você hoje está igual a Gideão. Você está igual a Gideão. Você tinha tudo e hoje não tem nada. Você sabe o que é a coisa pior do cara de ser pobre? É o cara ter sido rico e ser pobre. É pior do que o cara ser pobre. Porque quem for rico experimentou comer um presunto sadia, sem capa. E hoje a gente chega lá e fala assim, eu adoro mortadela. Aí fica conversando no balcão. Não, olha, mortadela defumada é ótimo. É ótimo para rotar, principalmente. A rota é uma beleza. Eu particularmente gosto. Não sei se é o meu lado muito pobre. Eu gosto, mas o presunto para mim tem graça. Agora veja bem, irmão. Uma pessoa que não está resolvida, sabe o que acontece? Se ela comer mortadela, ela vai comer pensando, aonde eu estou? Entendeu, irmão? Onde eu fui parar? Deus quer usar você, homem de Deus, e pode ser que você perdeu tudo para que você ganhe tudo de verdade. Pode ser que hoje você olhe para você e não tenha nada. Pode ser que você nasceu assim, ainda está assim, mas Deus está olhando para você e fala, tudo depende de um foco, uma percepção. Se você não está podendo olhar para você como um lugar onde eu habito, olhe para o tabernáculo, apagado até as velas. Olhe para o tabernáculo. Olhe para o tabernáculo. É uma sombra. Sabe o que acontece com a sombra, irmão? O que é a sombra de um vamos dizer, eu ia falar Rolls Royce, porque é coisa da minha época, né? Mas o que é a sombra de um Land Rover? A sombra do Land Rover é um objeto esquisito que não dá para identificar. Mas se você pegar a origem da sombra, uau! Então o tabernáculo é lindo! Mas Deus está dizendo, ele é sombra, lindos são vocês, cheios de mim. Lindos são vocês, cheios de mim. Sem isso eu não posso fazer nada. Pastor, mas eu faço um monte de coisa. Mas é uma droga. Então vai estar com minha conta gorda. Gorda que pode emagrecer de um dia para o outro. Mas quem tem o Senhor? Quem é o tabernáculo vivo. Isso ninguém pode te roubar. Você pode mudar o valor, pode jogar fora, pode se desviar da presença de Deus. Mas eu quero caminhando para o fim. Que você pense sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 26.
Deus capacita as pessoas que Ele chama. Ou seja, se para o mundo inteiro você não é nada, Deus está te dizendo hoje: eu posso fazer uma coisa linda na sua história. 1 Coríntios 1, versículo 26. Não, não é o espírito de confusão. Deus está dando sabedoria, você não está sabendo usar. 1 Coríntios 1, versículo 26, vou ler até o 31, vamos lá. Irmãos, pensem bem, olha para cá, rapidinho. Agora que eu estou lendo aqui, pegando tudo isso que eu falei muito, né? Agora você pensa nisso em relação, de onde você veio, pensa. Irmãos, pensem bem naquilo que vocês eram quando Deus os chamou. Versículo 26. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou influentes. Poucos eram de famílias importantes. 27. Mas Deus escolheu as coisas que para o mundo são loucura para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas que para o mundo são fracas para envergonhar os fortes. 28. Deus escolheu as coisas que para o mundo são humildes, desprezadas e sem valor, para destruir as coisas que o mundo dá muito valor. 29. E isto é para que ninguém se orgulhe diante de Deus. 30. Foi Deus quem nos fez parte de Jesus Cristo. Ele é sabedoria em nós. Ele é a sabedoria que Deus nos deu. Cristo é a razão pela qual somos declarados justos diante de Deus, libertados de nossos pecados, separados para o serviço de Deus. Olha o propósito. Final do 30. Libertados dos nossos pecados, dos nossos jeitos e maneirismos, por um propósito, servir a Deus. 31. Por isso as Escrituras dizem: quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Amém. Uau! Glória a Deus. Veja, quem quiser se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Sabe quando é que ele falou? 600 anos através de Jeremias. Jeremias 9, não precisa abrir. 23, 24. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço aquilo que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu sou o Senhor que estou falando com vocês nessa noite. Nós estamos prestando atenção. Deus quer usar um homem. Mas sabe como é que ele vai usar? O homem que é Deus. Deus vai usar o homem que é Deus. E os outros homens que não querem Deus, que ele usa para o seu próprio propósito. Usa. Porque pode usar uma pedra, uma mula, pode usar uma árvore, uma explosão vulcânica. Então ele usa o que ele quer, do jeito que quer. Mas pega o sentido: Deus quer usar como honra, para executar a sua vontade, para mostrar ao mundo quem ele é. Aqueles que querem Deus. Amém, irmão? Amém. Então hoje nós temos o novo e vivo caminho. Existiam 3 portas, aqui eu fiz uma só. Na porta do átrio tinha uma porta que não era porta, era um véu. Então, aqui a primeira porta, quando o cara abria, eles ficavam em frente daquilo e aquela porta tinha um nome: caminho. Diga comigo: caminho. Caminho. Então eles entravam e se deparavam com um átrio, tudo grande, né? Aí faziam o que tinha que fazer. E tinha uma segunda parte, que era para entrar dentro do santo do lugar. E o nome dessa porta se chamava Verdade. Diga comigo: verdade. Verdade. E aí ele entrava para fazer os serviços: pão, iluminação, oração, para chegar na presença do Senhor. Uma terceira porta se chamava vida. Diga comigo: vida. Então, quando ele fazia sacrifícios, se abastecia e via o caminho, ele entrava na vida. Quando se lembra o que Jesus falou antes de ir embora? Você pensa que é só expressão? Você pensa que Jesus está falando qualquer coisa? Ele falou: eu sou Pai, porque ele é filho. Por que ele ouve imediatamente? Porque eu já entrei.
pelo novo e vivo caminho. Como é que eu entro lá? Aleluia. Jesus entra na minha vida. Jesus muda a minha história. Amém. Glória a Deus. Jesus muda o caminho que eu tenho para caminhar. Jesus faz aquilo que o meu canudo, faz aquilo que a minha instrução, que os bens dos meus pais, que a minha herança, que o golpe que eu dei, faz em mim, Jesus, aquilo que nada que eu tentei pode fazer. Nós estamos ouvindo falar. Nessa noite, nós temos aqui novamente oferta, sacrifício, purificação, ceia. Nós estamos agora no tabernáculo, encontro com Deus. Então, eu quero que antes da gente terminar, eu quero que você fique em pé, nós vamos orar. Depois, nós vamos ofertar. Veja, nós temos um projeto zerado. Precisava, nós estamos querendo, esse mês nós tivemos somente 50% do valor que a gente estipulou. Não estou chorando não, eu estou falando por você que votou e não cumpriu. A Bíblia diz que não gosta de quem faz voto de todos. Sabe o que é voto de todos? Mas é voto não cumprir, porque isso vai desgastando a sua confiança em Deus. Amanhã você quer orar, mas você lembra que você não é fiel naquilo que você votou. Deus não quer ter R$1 milhão. Se votou R$1, dê R$1 para você mostrar para Deus que aquilo que você vota nele é sério. Sabe por quê? Porque você quer a seriedade de Deus com você. Então nós temos o ofertório. Quem quiser somente ofertar, coloque aqui e volte ao seu lugar. Se você quiser fazer essa experiência, eu não botei nem fogo ali porque fica muito quente ali, né? Você tem a fornalha onde deixa ali o seu sacrifício, diga para Deus, nem que seja rápido, Deus é hoje. Nós estamos ouvindo aqui. Amém. Eu amo essa passagem de Neemias vai entrar na presença de Deus, Deus me dá favor diante do rei. Passe pela fornalha e diga, é hoje. A minha frieza espiritual acaba hoje. A minha falta de compromisso acaba hoje. A minha insegurança acaba hoje. A pobreza do meu passado termina hoje. Aquilo que disseram que eu não ia ser, jamais hoje termina aqui, porque a partir de agora eu sou o tabernáculo vivo. Se Deus tem um propósito na minha vida, vai se cumprir. Não importa demônio, satanás, família rica, família pobre, não importa a corrupção do mundo, não importa a cidade onde eu estou vivendo, não importa se eu tenho carro zero ou se eu não tenho nem carro. Quando você passa pelo sacrifício, deixa ali aquilo que te amarra. Estou sempre indo para frente e para trás. Sinta-se como se você fosse o sacerdote. Uma vez por ano ele entrava. E quando ele entrava, amarrava uma corda no pé dele, um sininho. Por quê? Porque se alguém no povo tivesse pecado, se uma pessoa só tivesse pecado, e ele chegasse aqui, ele morria aqui dentro. Então, eles amarravam uma corda com um sino. De vez em quando, alguém lá de fora, os porteiros, puxavam a perna dele para ver se ele estava vivo. Se ele estivesse vivo, ele balançava a perna. Aí fazia um barulho, ele sabia que estava vivo. Se não estivesse vivo, como ninguém podia entrar aqui, eles tinham que puxar o sacerdote pela corda. Nós estamos ouvindo? Nós estamos no Novo Testamento. Hoje você não morre mais se você cear em adultério. Você não morre fisicamente, mas espiritualmente você já está morto há muito tempo. Hoje não tem morte física aqui. Ninguém te puxa com uma corda. Mas onde você estiver agora, examine o seu coração. Porque Jesus já está puxando você com as suas cordas de amor. Ele está te puxando, falando, por que você está fazendo isso? Basta largar o seu pecado. Mas definitivamente não é, é mais legal hoje, amanhã de novo. Está brincando com Deus. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. É uma experiência inigualável. Você fazer uma coisa que por 4.000 anos somente um homem poderia fazer. Só um homem. Suri Kantarama
quiser hoje, oferte, entre no santuário do Senhor, mas sabendo que isso aqui é sombra. Verdade? Por isso eu estou fazendo isso. Para ver se a sombra não está mais forte do que a verdade. Não pode estar. Se está, Deus vai te curar hoje. Se você vive uma fé fraca, é porque você é pálido na sua fé. Deus ele quer restaurar esse você hoje. Feche seus olhos, eu quero orar para você.
mais inteligente, menos inteligente, mais rico, mais pobre, mais letrado, não tem isso, Deus. Existe sim alguém que diz: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Pai, para te servir. Eu quero te conhecer. Eu sei que o Senhor precisa me preparar. O Senhor tem que me capacitar. Por isso, antes de qualquer coisa, com seus olhos fechados, ninguém pode entrar na presença de Deus se o Espírito Santo não conduzir. Metade disso já aconteceu na vida de pessoas que ainda não conhecem Deus totalmente, porque você já chegou aqui. Você pode pensar que foi teu amigo que te trouxe, o teu vizinho, a igreja perto da sua casa, mas a palavra diz que ninguém vem ao Pai se o Espírito não o trouxer. Então você está aqui hoje. É uma intervenção espiritual. Agora, não é legal que nós para dizer esse mundo, não existe nada melhor do que você ser completamente governado, dirigido, inspirado, tratado, amado. Isso não acontece se você não abrir do alto do seu coração e disser: Jesus, você tem que entrar aqui e cear comigo. Veja, hoje tem ceia. A religião evangélica diz que quem tem que cear só alguém que já tem algum tempo no Senhor, já fez classes mais baixas. Eu não creio que Jesus falaria isso, ele diria: eu quero entrar hoje e cear. Agora, Paulo disse que cada um tem que examinar o seu coração para ver quais são as motivações que te levam a Deus. Porque o melhor de Deus é aquilo que Ele pode consertar na sua vida. O melhor de Deus é você ter Ele para sempre. Em tudo, inclusive nos conselhos, inclusive nos desafios. Então, enquanto os olhos estão fechados, eu quero te dar uma chance, porque nós já vamos entrar ali, vamos pegar a ceia e voltar para passear. Mas eu quero te dar essa chance. Se você está aqui nessa noite, e você já, talvez já tenha sido uma pessoa que frequentou a casa de Deus, já se batizou, e eu não estou aqui para julgar você, estou aqui para dizer: você é bem-vindo, Deus te puxa para as suas portas. Vir na igreja, irmão, mas não tem nada que se compare. Diz você ser o tabernáculo vivo, onde Deus habita. Você que está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, enquanto todos os olhos estão fechados, você é um frequentador de igreja, ou um afastado, nunca foi uma igreja, mas hoje você ouviu a palavra. E isso que você ouviu é o que você quer na sua vida. Eu quero, pastor, eu quero isso. Eu quero. Talvez a sua história seja como a de Gedeão, como o oposto. Eu sou tudo de bom. Eu tenho um lar maravilhoso, minha casa é boa, mas eu estou triste, vazio. Eu quero mudança. Mudança não está em comprar mais um carro ou fazer outra faculdade. Mudança está quando aquilo que está vazio no seu coração, Jesus entrar e transformar. Você já ouviu isso, já fez isso, já quis isso e se perdeu. Não coloque a culpa em ninguém, nem em você mesmo. Diga hoje: eu quero voltar para a palavra. Enquanto todos os olhos estão fechados, antes da gente cear, eu quero orar nessa noite. Se existe alguém aqui que queira tomar a decisão de dizer: Jesus, entra na minha vida. Não é porque a sua namorada, o seu namorado, o seu pai, a sua mãe vem aqui. Eu venho, eu quero por minha causa. Ele está batendo na porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar. Enquanto todos os olhos estão fechados, se você quer isso hoje, levante sua mão bem alto, eu vou orar por você. Se você nessa noite quer tomar uma decisão, levante bem alto, tenha coragem. Deus te abençoe, minha filha. Eu vejo a tua mão aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Eu vejo a tua mão. Aleluia. Mais alguém que queira começar a fazer isso? Deus te abençoe. Mais alguém que quer entregar sua vida para Cristo? Mais
se nós confessamos o Senhor diante dos homens, no dia do juízo, do julgamento, do trono branco, no nosso caso, do tribunal de Cristo, Ele vai nos confessar: bem-vindo à casa do meu Pai. Então, tudo que vocês precisam hoje, tudo que precisam é confessar e crerem e tomarem posse disso. Entendeu, Camila? Toma posse. É teu. Vai para frente. Olha para trás. Eu preciso crer nisso. Vamos orar. Todos três aqui. Repitam comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a palavra. Eu estou entendendo o que ela representa para mim. E eu quero viver essa vida. Diga: Senhor Jesus, perdoa o meu passado, meus erros, e me dá essa visão clara da salvação que há em Ti. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu não quero mais viver longe do Senhor. A partir de hoje, eu sou teu e Tu és meu. Vida nova, homem novo, vinho novo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Levante suas duas mãos, Senhor. Pai, nós estamos aqui, ouvimos a palavra. O tema dessa mensagem eu nem quis falar, porque quando Deus falou para mim, eu achei tão engraçado que eu falei: eu vou falar isso que ninguém vai entender nada. Mas agora você está entendendo. Ele falou para mim dizer que o tema dessa mensagem é: você aqui. Estão entendendo? Levante suas mãos. Ouça Deus dizer agora: você está aqui. Você está aqui. O mundo está dizendo: você aqui. E Deus está dizendo: você aqui. Pai, eu quero ser o homem que o Senhor deseja usar. Eu não quero ter fim em mim mesmo. Eu não quero morrer e a hora se acabar. Eu quero, Deus, o dia que o Senhor me levar, essa obra vai mais além ainda. Mais além, Pai. Por isso eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Aonde houver pecado, que haja arrependimento e conserto. Na hora que nós formos cear, Pai, que as pessoas sejam honestas. Não cear diante de anos não é humildade, é falta de vergonha na cara. Porque aquele que peca e ouve a palavra do Senhor e se arrepende, larga o pecado. Passa longe, não deixa entrar nem na esquina. Por isso, Deus, se algumas pessoas estão feridas com o seu passado, e as suas histórias levam ela a se identificar com um Gideão, ou se tornaram um Gideão, não importa. No momento em que elas entrarem naquele tabernáculo hoje, elas terão a chance de rever e se posicionar no reino do Espírito. Abençoa a tua igreja, Pai, e que ela faça a prova do Senhor, em nome de Jesus. Veja bem, para ter ordem, não tem lugar para ir todo mundo ao mesmo tempo. O Xande está com a brincadeira ali. Se você vai só ofertar e não quer entrar ali, fique à vontade. Se você quer entrar ali e não quer cear, fique à vontade. Fique à vontade de qualquer jeito, nem querido. Mas vamos assim aos poucos, né, que é para a gente deixar da ordem, ok? Não é o tempo que você vai ficar lá dentro que vai transformar a sua vida, mas é um ato profético acerca de você mesmo. Eu estou entrando no novo. Amém, amados?